assertividade e autoestima. Então, hoje em dia se fala muito em autoestima. O que tem a ver assertividade com a autoestima? Assertividade é, ao mesmo tempo, causa e efeito da autoestima. Olha como é importante. Por que causa? Porque sendo assertivo, você se gosta mais. Porque consegue mais coisas da vida. Quer dizer, você consegue lidar melhor com as situações na sua vida. E por que efeito? Tendo uma boa autoestima, você vai ser mais seguro e vai conseguir ser assertivo sem agressividade. Então, vamos ver aqui, olha os dois brigando, né? Então, ação e reação, né? As pessoas, elas costumam lidar com as situações na vida de maneira diferente, né? Mesmo nós que temos coisas bem parecidas na nossa personalidade. Então, olha aí, existem as pessoas que são, Carolina, a gente pode salvar os slides, sim. A Lucila está gravando o vídeo, depois a gente joga no YouTube, a gente coloca no nosso grupo. E se quiser só os slides, eu também tirei do site. A gente pode colocar no grupo, você pode baixar só os slides e tal, para poder ler isso daí. Então, são pessoas que às vezes lidam com a vida assim, de maneira dissimulada, né? O que é aquele dissimulado? Eles usam a ironia e o sarcasmo para revidar provocações. É um comportamento agressivo, mas é dissimulado. O constrangimento que provocam em suas indiretas pode compreender. A pessoa irônica e sarcástica, ela gera muita raiva. Ela é uma maneira de provocar as outras pessoas. Então, não é uma maneira assertiva de você se colocar na vida, principalmente se você está tendo uma conversa com alguém que faz diferença na sua vida, que é importante para você. Então, você jogar um sarcasmo ali, uma ironia, tudo que você fala ironizando, é uma provocação. Então, você não vai despertar bons sentimentos nessa pessoa. Outros são agressivos direto, né? São aqueles que têm ataques de fúria, muitas vezes desproporcionais ao motivo que causou a explosão. Podem deixar o ambiente de trabalho e a família tensos com seus surtos. Tem gente que só sabe lidar com as coisas agressivamente, né? Ele não para pensar, ele usa a raiva contra as pessoas erradas, no momento errado, da maneira errada, né? Isso não é ser assertivo. Tem os engolidores de sapo, né? Que muitos dos, vamos dizer, os paniquentos, assim, ou das pessoas que têm síndrome do pânico, são engolidores de sapo. São as pessoas que não defendem seus interesses quando se sentem ofendidas ou prejudicadas por alguém. Não demonstram que estão magoadas ou com raiva. Podem parecer controladas, mas ficam remoendo depois. Mas esses engolidores de sapos, quando eles explodem normalmente da maneira errada e com a pessoa errada. Porque com a pessoa certa eles não têm coragem, por isso que eles engolem sapo ali naquela. Engolindo, chega uma hora e eles explodem com quem tiver ali na frente, que às vezes não tem nada a ver com a situação, né? E como são os assertivos? Eles conseguem avaliar se tem mesmo razão em uma discussão, se eles têm razão, se eles não têm razão, sabem expor seus pontos de vista. Quem consegue ser assertivo com frequência acumula menos emoções negativas, evitando ser o protagonista de um ataque desproporcional de raiva mais tarde. Às vezes as pessoas não vêm para cima da gente com uma raiva imensa e parece que descontou em cima da gente, a gente não sabe nem de onde saiu aquilo, né? A pessoa era com outra aquela... Cristina, você, não só você engoliu muito sapo, nós todos aqui engolimos sapo, viu? Porque por isso talvez tivemos o síndrome do pânico, viu? Não só por isso, gente. Síndrome do pânico ou transtorno do pânico é composto de uma série de coisas, né? Mas a autoestima é um componente, a baixa
A autoestima é um componente e, sendo assertivo, você vai melhorar a sua autoestima. Então, para isso que nós trouxemos esse tema aqui hoje. A semana passada foi da autoestima. Nós não conseguimos gravar por causa do meu áudio, mas eu posso trazer de novo alguma coisa sobre autoestima, outra hora, e aí a gente grava para vocês poderem ouvir. Não é uma palestra, né? Embora a Lucila tenha falado palestra, não é uma palestra, nós trazemos um tema todo domingo para nós refletirmos juntos aqui, né? Então, olha, a assertividade é muito confundida com agressividade. Já ouvi uma pessoa dizendo que assertividade é ser mal educado oficialmente. Então, por que tanta gente que desce o cascudo no outro acha que isso é assertividade? Então, por exemplo, a pessoa que tem síndrome do pânico, um dos problemas dela é não conseguir dizer não. O que a Márcia cobra? Há uma possibilidade de uma pessoa se ver em mescla nesse caso? Sim. Nós nunca somos 8 ou 80, né? Nós temos variáveis aí, né? Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem esse problema, um dos problemas que ela tem é de não conseguir dizer não, porque ela vive para agradar pessoas, para ser aprovada, para ser amada, para ser valorizada, etc. Então, ela não consegue dizer não, ela não é assertiva. Quando ela começa o tratamento para aprender a dizer não, e a dizer as coisas que ela pensa, a ser ela mesma, ela passa para o outro lado completamente. Então, ela pode até desenvolver temporariamente uma agressividade muito grande. Então, ela solta o cascudo nas pessoas, ela fala um monte de coisa que nem tem a ver, não é tudo aquilo, né? Mas eu não me importo com isso, porque eu sei desse processo, né? A pessoa sai de reprimida lá no cantinho dela, ela sai para falar tudo que ela pensa toda hora, para todo mundo, de uma maneira assim, agressiva. Depois ela tem que aprender a se equilibrar, né? A usar as coisas certas com as pessoas certas na hora certa, né? Então, é assertividade, não é agressividade, né? Tem muito a ver com a nossa cultura. A gente aprende desde pequeno que tem que se sacrificar pelo outro. E é por essa e por outras que tem muita gente que fala, é falta de educação ser assertivo, porque ela entende que assertividade é ser franco, né? É falar a verdade ali nua e crua, né? É ser grosseiro, que é egoísmo pensar em si. E egoísmo e ambição são pecados graves, né? Mas não são, gente. Você não pode, não tem que ser egoísta, não tem que ser grosseiro, não tem que ser nada, mas você tem que expor, você tem que falar aquilo que você pensa, mas de uma maneira assertiva, né? Mas vejam bem, a assertividade é muito diferente da agressividade. Um agressivo diz, sua proposta é horrível. Enquanto um assertivo diz, eu não me sinto bem com a sua proposta. Então, você não precisa, para dizer aquilo que você pensa, você não precisa agredir ninguém, né? Aliás, o respeito cabe em qualquer lugar, né? Quer um exemplo? Vamos ver. Quando você era criança, ouvia a seguinte mensagem: seja gentil com as pessoas no seu aniversário. Quando ganhar um presente, diga obrigado, gostei muito, mesmo que não tenha gostado. Ou diga à senhora fulana que ela está bonita, mesmo que ela esteja horrível. Pronto. Essa orientação para agradar o outro, mentindo ou negando a si mesmo, é um dos inimigos do comportamento assertivo, porque gera passividade. Então, se você é passivo, você não é assertivo. Se você é agressivo, você também não é assertivo. Vão vendo aí. Parece difícil, mas não é. O comportamento agressivo também é ensinado pela cultura. A gente aprende a resolver conflitos com agressividade quando ouve que o mundo é dos espertos. A melhor defesa é o ataque. Bata antes de apanhar. Nunca leve desaforos para casa.
A forma como se processam as crenças é muito importante. Então, dependendo da maneira que você foi ensinado quando criança, dependendo da família que você teve, do ambiente externo que você foi exposto, você aprende a ser agressivo ou passivo. E agora você está precisando aprender a ser assertivo, né? Que é fazer as coisas sem causar problema para você. Eu acho que a melhor definição de assertividade é isso: se colocar na vida, falando aquilo que pensa, né? Podendo exercer os seus direitos e os seus deveres sem ser agressivo com ninguém, sem se agredir também. Para a sua cabeça, né? Então, assertividade. O comportamento assertivo é o que torna a pessoa capaz de agir em seu próprio interesse, sem ansiedade, sendo sincero, sem agressividade e sem constrangimento. A assertividade é não ter aquela necessidade de ser aprovado por outras pessoas. A pessoa se torna autoconfiante e com autoestima. Quem está sempre permitindo que os outros abusem tem um nome: é a pessoa não assertiva. A TCC trabalha essas nossas crenças, Catherine. O Catherine, não sei como é que é o seu nome, né? A TCC trabalha nessas crenças disfuncionais que você vem aprendendo ao longo da sua vida e que atrapalham você. Você reage, se coloca na vida de acordo com as suas crenças interiores. Mesmo as religiosas, né? A gente não fala muito de religião, mas entenda também que mesmo as crenças religiosas fazem com que você se coloque na vida de uma determinada maneira. Por exemplo, se você for um fanático religioso, você vai ser agressivo com quem não é, né? Você poderá ser agressivo com quem não é da sua religião, ou não é da sua crença, não participa da sua crença. Então, o que é ser assertivo? É expressar diretamente os seus pensamentos, as suas opiniões, sem ameaçar ou castigar as outras pessoas. É fazer as outras pessoas saberem quem você é, mas sem dominar ou humilhar a outra pessoa. Então você não precisa agredir ninguém. E não precisa também se agredir, né? Se reprimindo. Porque síndrome do pânico, eu tenho um desses slides aí que nós já apresentamos aqui. Síndrome do pânico é você agredir, é você reprimir você. Acho que o nome é esse daí. Me falha a memória, Lucila, você lembra? Síndrome do pânico é você se reprimir. Eu acho que é uma coisa assim, né? Então, por quê? Porque você vai reprimindo tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, até se você se despersonalizar, a sua autoestima cair, e aí você tem o quê? Medo de tudo. Então, o seu cérebro, entendendo isso como medo, ele dispara os sintomas, né? Porque também nós temos lá no grupo 27 vídeos da Lucila explicando tudo que é síndrome do pânico, né? Tudo que gera neurologicamente, mentalmente, emocionalmente, tá tudo lá, tem um monte de material lá para quem quiser dar uma olhadinha. Então, ser assertivo implica em ser respeitado, gente. Mas para a gente ser respeitado, a gente também tem que dar respeito, né? É deixar de ser servil. É não fazer de conta que o outro está certo só porque o outro é ou mais poderoso, mais velho, tem mais conhecimento, é homem ou etc. É possível que o que você aprendeu como sendo respeito, na realidade, signifique servilismo. Eu não sou machista nem feminista, porque eu sei que todas as pessoas merecem o mesmo respeito. Ser assertivo implica em dois tipos de respeito: o respeito por você mesmo e o respeito pelo outro. Não é porque você é assertivo e expressa seus pensamentos que você pode desrespeitar o outro. Eu não entendi o que assédio moral desencadeia isso. Lógico, sim, com certeza, né? Assédio moral.
Assédio moral é uma das violências, né, que é praticada contra a pessoa, faz parte das vivências traumáticas que a gente tem, né? Lembra que eu falei que síndrome do pânico tem uma predisposição genética, vivências traumáticas e essa nossa personalidade que favorece isso. Então, não dá para mudar vivências traumáticas, nem a predisposição genética. Então, todo o nosso trabalho é desenvolver, é mudar a nossa personalidade, né? Para que a gente consiga suportar e que a gente consiga interpretar as coisas de maneira diferente, que não faça com que a gente sofra, né? O comportamento não assertivo pode ser entendido quando pensamos em todas as situações em que você foi engolindo, 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 até que um dia não teve mais jeito e explodiu. Essa é uma das características que eu tinha quando tive síndrome do pânico e que muita gente tem. Em vez de resolver o conflito, de resolver uma situação, a pessoa fica ali parada, reprimida, e vai engolindo, engolindo tudo aquilo que não gosta, não está satisfeito com situação nenhuma, mas não tem coragem de falar, não tem coragem de se posicionar. Odeia crítica, não quer que ninguém te chame atenção, não quer que ninguém fale que você está dramatizando, que você está tendo um piripaque, que você é escandalosa, ou seja lá o que for que você vai ouvir. Então você vai engolindo, 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 um dia você não aguenta mais, né? Porque o estresse é muito grande e você acaba explodindo, e você acaba explodindo da maneira errada. Porque aí sim você faz um carnaval, né? E às vezes com a pessoa errada ainda, né? De maneira errada com a pessoa errada. Então, quando a gente explode, é um outro desastre, né? Em geral, a pessoa se sente culpada por ter explodido. Puxa vida, né? Não precisava ser desse jeito. Olha que descontrolada que eu sou, né? Por que eu fui fazer isso? Que papelão. Agora todo mundo vai pensar que eu sou um descontrolado. E tem famílias que falam, né? Ah, você é descontrolado, você só tem da piripaque, né? Ser dramática e por aí vai. Quando você é não assertivo, quando você não consegue expressar seus pensamentos de forma honesta, você permite que os outros violem os seus sentimentos. Percebe que foi você que permitiu que o outro abusasse? Então, todo o nosso trabalho de autoconhecimento, de mudança dessa nossa personalidade, está focado nesse você permite que as coisas te acontecem. Porque nós não mudamos ninguém. Todo mundo fala assim, a minha família não me entende, o meu marido não me entende, as pessoas não me entendem, eles não fazem, não me dão apoio, isso e aquilo. Nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Nós conseguimos mudar a nós mesmos, e já é muito difícil. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer e a gente precisa assumir essa responsabilidade, que nós permitimos que os outros abusem de nós, que os outros invadam a nossa privacidade, que os outros nos reprimem, mas nós aceitamos ser reprimidos, né? Para que a gente possa, então, primeiro a gente tem que aceitar isso para que a gente possa mudar. Então, como que a gente vê quando uma pessoa, ela não está agindo assertivamente, né? Quando ela se desculpa por tudo. Eu queria que a Larissa não está aí? Eu queria que a Larissa estivesse aqui hoje, mas acho que ela não veio. Veio? Não, ela não veio, porque a gente conversa muito sobre isso. Então, a pessoa que tem a autoestima baixa e ela não age assertivamente, ela pede desculpa por tudo. Quando você começa a agir de forma autoderrotista, se desculpando por tudo, se desculpando por existir, por ocupar um lugar no mundo, agindo com falta de confiança, ninguém mais te dá atenção porque a mensagem que você passa é: eu não conto. Pode se aproveitar de mim, meus sentimentos não importam, só os seus, suas ideias são as únicas que valem a pena ser ouvidas. Uma pessoa lá no grupo leu o meu depoimento sobre como eu me curei da síndrome do pânico e ela disse que não concordava com algumas coisas, e entre elas
essa coisa da gente, que eu disse lá, que a gente quer aparecer, a gente quer ser visto, mas talvez ela tenha entendido como querer aparecer, querer ser assim, ídolo, né? E não, é esse tipo de sentimento que a gente tem aí. Eu não conto. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem muito desse sentimento, que ela não conta, que ela não é importante, que ninguém liga para o que ela pensa, ninguém se importa com o que ela sente. Então, a gente tem esse sentimento de querer ser visto, sim, de querer fazer diferença na sociedade, de querer que alguém queira nos ouvir, que aquilo que a gente fala é importante para alguém, entendeu? Então, mas a gente não está agindo assertivamente, mais uma vez, e por isso a nossa autoestima está baixa, e a gente se desculpa por tudo. Isso tudo não aparece só nas coisas que você diz, aparece também na mensagem que você passa sem querer. Em psicologia, isso se chama comunicação não verbal. Você também é não assertivo quando evita o olhar. Foge com o olhar diante das pessoas. Sua fala é vacilante. Fala em tom baixinho, difícil de escutar, a postura do corpo é tensa, seus movimentos são estranhos. É tudo passando a mesma mensagem. Eu não sou tão importante, não sou tão interessante. E a gente fala baixinho para a pessoa não escutar. Se a pessoa escutou e falou, nossa, que legal isso que você falou, aí dá vontade de elevar a voz, né? Mas a gente fala baixinho porque vai que a pessoa não gosta, então aí ela não escutou e ela não vai falar, não vai te criticar. Então, tá tudo baseado nisso, né? A gente fala baixinho para que talvez a pessoa não escutando, ela não nos critique, né? Ela não ache. Mas isso é péssimo, né? Isso é péssimo, porque você fala reprimido, você fala para dentro, né? Você vacila. Você vai dar uma opinião e você vai olhando no rosto das pessoas a expressão que elas fazem, né? Aquela coisa. Se ela demonstra que está gostando daquilo que você está falando, você cria ânimo e vai desenvolvendo a sua opinião. Mas se a pessoa começa a fazer trejeitos de que não está gostando, você começa a baixar a sua voz e você começa a vacilar mais ainda. A timidez que alguém perguntou aí é uma dessas características aí. Olha, a timidez faz parte do orgulho, né? Quando eu falo de orgulho, e eu falo para vocês ouvirem o áudio do Gasparetto sobre orgulho, eu não falo do orgulho de que você vai ser arrogante e você vai humilhar pessoas, mas o orgulho da timidez, né? Do medo de se expor, do medo de errar, né? Do medo da crítica. Isso tudo é orgulho, porque quem não tem orgulho está pouco, né? A pessoa está pouco ligando para isso, né? Ela fala o que ela pensa mesmo, e se o outro gostar, bem, se o outro não gostar, amém. E ela não precisa nem ser agressiva, porque ela espera que alguém goste, espera que alguém não goste, né? Ela não põe toda a expectativa que todo mundo goste daquilo que ela fala, pensa ou faz, né? Então, você não é assertivo também quando você tenta evitar conflitos, a poder de qualquer coisa. É não assertivo é também tentar apaziguar as dificuldades do outro. Ser não assertivo é quando você tenta evitar conflito a todo custo. Pense nas situações em que você disse uma frase dessas. Eu fiz todo o trabalho sozinho porque eu sei que não adianta contar com ninguém mesmo. Eu paguei a conta sozinho porque assim eu fico livre daquela pessoa. Eu falei que eu ia fazer determinada coisa para a pessoa não brigar comigo, né? Porque senão a pessoa vai expor N razões para que ela não faça e eu não vou querer. Então eu já pego, já faço e pronto, né? E tudo para evitar conflito. Você deixa de falar que você quer o vermelho porque a pessoa gosta do verde e para evitar esse conflito você diz que gosta do verde também. Oi, Cláudia. Boa noite. Você chegou da hipnose, gostou?
Gostou da hipnose ou não consegue opinar ainda sobre a hipnose? Muito? Ai, que bom, que bom. Depois você conta lá no grupo para nós. Ou se você quiser subir o microfone, eu passo o microfone para você. Logo que eu terminar aqui, se você quiser contar para nós como foi, você pode subir aqui, tá? Então vamos continuar aqui. Comunicação incompleta. Essa é um dos quesitos mais importantes para não ser assertivo, né? Se você quer ser assertivo, você tem que comunicar aquilo que você quer. Eu passei uma boa parte da minha vida nessa comunicação incompleta, achando que as pessoas têm bola de cristal e que tinham que adivinhar aquilo que eu pensava e que eu queria, né? Eu achava assim, como que a pessoa, que nem era amor que a pessoa sentia por mim, se ela não soubesse o que eu queria e não fizesse aquilo que eu queria. Então você reclama que ninguém te entende, se sente sozinho na multidão, não consegue se sentir satisfeito com você mesmo. Claro, está faltando aprender a se colocar de forma assertiva. Aprender a se comunicar, parar de se comunicar indiretamente de forma incompleta. Exemplo de comunicação incompleta. Meu marido não é nada romântico, ele tem que saber que eu gosto de ganhar flores. Como que ele não sabe disso? Né? Então você não fala, ele não te dá flores, e aí você se magoa. Se bem que você falando, você também não pode criar a expectativa de que ele vá fazer. Mas se você não falar, são grandes as chances dele não fazer, né? Porque ele não está ligado nisso. Quem está ligado nisso é você, né? Então, a comunicação incompleta é quando você acha que não precisa dizer uma coisa, porque essa coisa é óbvia. Mas é óbvia para você. Não garante que seja óbvia para o outro, né? Então, a pessoa... Então, olha, a Catrin está falando, melhorei muito essa comunicação depois de tomar conhecimento de que o outro não adivinha o que pensamos. Não, e não adivinha mesmo. A gente gostaria, mas não sei também, né? É uma faca de dois gumes, se combinar comigo, né? Se a pessoa também adivinhar tudo aquilo que a gente pensa, não vai ser muito legal, não, né? Outra coisa, né, que faz parte da não assertividade é sentir-se incompreendido, né? A vitiminha. Quem não é assertivo acaba sendo incompreendido. Está sempre sendo manipulado pelos outros, está sempre sentindo que os outros não o levam em conta. Quando perguntam que pizza pedir, todo mundo dá uma opinião. Muitas vezes nem pedem a sua opinião. Encomendam uma pizza totalmente diferente da que você queria comer. E olha que é capaz de você pagar pela pizza no final. E é por isso que quem não é assertivo está sempre se irritando e acaba sendo hostil, até mesmo sem querer. Olha, essa coisa vai longe, sabe? Porque a fofoca faz parte disso. Falar mal das pessoas por trás faz parte disso. Porque tudo aquilo que você não consegue colocar na hora e na frente da pessoa e de uma maneira assim calma e precisa, se comunicando direitinho, você acaba fazendo fofoca, você acaba falando por trás, criticando as pessoas porque você não conseguiu dar vazão àquilo naquela hora que devia, né? Então a carência emocional é outra, né? E a carência emocional, gente? Esse é o outro exemplo de falta de assertividade. Quando você precisa de mais dos outros, do apoio dos outros para as suas decisões, quando alguém precisa endossar o que você pretende fazer. Veja bem, as pessoas que têm síndrome do pânico, elas, quando conseguem decidir por alguma coisa, normalmente elas precisam que alguém endosse, que alguém chegue e fale assim, você está certo nessa decisão que você está tomando, vai em frente, precisa disso. O que a outra pessoa sabe? Nada. A pessoa não sabe nada, porque ninguém sabe nada. Ninguém sabe do futuro. As coisas mudam. Ninguém tem bola de cristal.
né? A vida é imprevisível. A gente tem que tomar as nossas decisões e nós temos que ser responsáveis pelas consequências daquilo. Porque ninguém sabe nada. Como que alguém de fora ainda pode endossar aquilo que você decidiu, né? Então, a carência emocional é um exemplo clássico de falta de assertividade. Por quê? Porque você vai ficar muito insatisfeito com você mesmo e com os outros também. Não tem como você se deixar na mão do outro, esperar que o outro só decida coisas interessantes para você. Quando você deixa que o outro decida por você, fica muito fácil de você se decepcionar com essas decisões, pois não são decisões suas. Mas muitas vezes a gente deixa a decisão na mão do outro como defesa, para não se sentir responsável pela própria decisão. Você coloca na mão do outro e fala assim, olha, a culpa foi do outro, que eu não gostei porque ele decidiu desse jeito. Mas olha, isso é tão irracional, é tão absurdo, né? Porque o outro decidiu o que ele queria decidir. Se não agradou você, é problema seu, né? Não vai ser problema dele. A Marta, eu sei que às vezes eu faço loucura por causa de carência. Marta, quem não faz, não? Quem não já ficou, quem não gosta? Quem já disse sim quando queria dizer não? Quem não ficou no trabalho, né? Até mais tarde para não ficar sozinho por causa de carência? Quem não aceitou traição e uma série de coisas erradas na vida, tudo para não ficar sozinho, né? Amigas chatas e que fazem coisas erradas que você não concorda, você aceitou para ter a amiga ali do lado, quer dizer, amiga entre aspas, né? Então, é complicado. Carência emocional é um negócio complicado. Mas se você for assertivo, você pode melhorar esse tipo de carência. Então, olha o resultado, gente. E o saldo final disso tudo? O que você sente quando você não é assertivo? Culpa, ansiedade, depressão, baixa autoestima e também queixas psicossomáticas, como dores de cabeça, úlcera, e o Caio Cobra poderia qualquer hora falar disso para nós, né? Você poderia vir aqui, né, Caio? Subir aqui e falar para nós sobre as queixas psicossomáticas, né? Do resultado dessa não assertividade aí, né? E o ser humano pode suportar um tanto de frustrações, mas há limites, né? Uma hora a coisa tem que sair de alguma forma e ela sai em forma de sintomas somáticos. Seu corpo fica doente. Ou sintomas psicológicos, né? Que é o caso da síndrome do pânico. Mas na síndrome do pânico nós temos sintomas físicos, né? No corpo mesmo. Quando extravasa, sai sempre de uma forma que não é proporcional ao que está acontecendo. Porque aquela foi só a gota que transbordou o copo. Eu falo que síndrome do pânico é uma hemorragia de emoções. Quando você não aguenta mais lidar com as coisas, ela transborda, né? E ainda todos aqueles sintomas provocados pelo seu sistema emocional, né? Já não estou conseguindo falar mais. Então, vamos fazer uma autoanálise, né? Faça uma autoanálise. Pensa um pouquinho. Você odeia a multidão, mas também não gosta de ficar sozinho? Tem medo constante de estar incomodando as pessoas? Medo de chamar atenção? Medo, né? Nesse caso, medo de se expor? Sente que não tem o direito de ocupar o mesmo espaço, não tem o direito de respirar o mesmo ar? Podemos dar o seu diagnóstico. Você sofre de falta de assertividade. Porque a pessoa assertiva, ela sabe que ela tem direitos e que ela tem deveres. Né? O não assertivo, muitas vezes, ele acha que ele só tem os deveres, mas ele, assim, a outra, sim, não, mas ele não acha que tem o direito. A assertividade é se colocar de uma maneira que você tem direito aos seus direitos, porque você também tem direitos, né?
Você tem direito de comer aquela pizza. Eu gosto de pizza portuguesa, né? E se alguém comprar uma pizza, eu peço meio a meio, né? Porque eu não gosto de algumas, eu gosto mais dessa daí e aquela marguerita, né? Eu não gosto muito das outras, não. Agora já me deu até água na boca aqui por causa de pizza, viu? Acho que vou ter que fazer uma pizza. Ixi, gente, agora eu já. Já despertou a fome. A outra gosta de palmito já deu fome. Oh, meu Deus do céu, né? Então, da próxima vez, para pedir a pizza, sejam assertivos, gente. Se tiver que pedir uma pizza 4 sabores, porque só você gosta de milho verde com rúcula, você peça um quarto milho verde com rúcula. Você falou, eu adoro. Sabe quando as pessoas visitam sua casa e na hora que estão indo embora, você fala assim, desculpa por qualquer coisa? Esse é um bom exemplo da falta de assertividade. Desculpa o quê? Né? O que essa pessoa pensa que fez de errado vai precisar ser desculpada? Aliás, nem ela tem a menor ideia. A gente tem mania, eu tinha mania de falar isso, desculpa, né, a casa não estava arrumada, ou desculpa, esse problema é da pessoa, ela que não venha se ela não quiser vir, entendeu? Então, você não tem que ficar pedindo desculpa por existir, né? Ela se desculpa por qualquer coisa que tenha feito, sem intenção, e fez de forma tão sutil que nem ela percebeu. Sinto muito, mas isso também é falta de assertividade, é falta de amor próprio. Quem está saindo? A Tânia? Está indo embora? Boa noite. E então, Patrícia, também dá nervoso. Então, a pessoa acaba ficando chata também, né? Fica se desculpando tanto, você nem sabe o que falar para a pessoa, né? Desculpa do quê também, né? Você vai falar assim, não, não reparei que você está com um monte de roupa para lavar, que a sua casa está suja, que essa cozinha está empilhada lá, né? Mas eu também não vou ajudar você a fazer nada. Sei lá, né? Quem vive querendo ser tudo para todo mundo acaba não sendo nada para ele mesmo. Não se deixe levar pelo estilo camaleão que tenta agradar a quem está do seu lado, falando tudo que o outro quer ouvir, mas nenhuma palavra do que você realmente sente. Você que sofre terrivelmente tentando ser agradável, entre aspas, né? Eu não estou com a câmera ligada aqui, mas eu estou fazendo aquele gestinho, entre aspas, que eu acho tão bonitinho, né? Para todo mundo, que é a pessoa que nunca diz não. Tenta ser amigável o tempo todo, e se alguém lhe recusa alguma coisa, você ainda acha que a culpa foi sua. Eu que sou incompetente, eu não mereço participar desse grupo, eu só dou mancada, eu sou a culpada pelo meu próprio sentimento. Mais uma vez, a gente não é, mas de uma certa maneira a gente é, né? Porque a gente só pode mudar nós mesmos, né? Então não adianta ficar, gente, a vida inteira falando que a família não entende, que o amigo não entende, que o marido não entende, que a mãe não entende. Não adianta ficar falando isso. Eles não vão entender mesmo. É partir para a luta de outra maneira, assistir vídeos, ouvir os áudios do Gasparetto, vir aqui na reunião e ir aprendendo, refletindo e faça uma autoanálise. Eu tenho isso, eu sou uma pessoa assertiva ou não sou? Eu sou passiva, eu sou agressiva. Por que às vezes eu sou agressiva com uma pessoa que nem fez nada para mim, assim, direto? Então, faça uma autoanálise, procure botar em prática aquilo que você acha importante, que evite você do sofrimento, né? De trazer sofrimento para a sua vida. Procure colocar em prática. Também não adianta só ouvir e assistir os vídeos, tudo. Precisa entender o que é a síndrome do pânico, por que os sintomas são físicos, mas são provocados por algo emocional, né? E hoje, que nós estamos falando de assertividade, faça uma reflexão em cima disso. Procure colocar o que está aqui em prática para que você não sofra. Afinal de contas, nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, né?
E eu acho que ninguém aqui quer sofrer, né? Então, vamos falar um pouquinho da culpa, né? Você tire a culpa, tire a palavra culpa e troque por responsabilidade. Olha que bacana essa dica. Responsabilidade é legal, porque te dá a oportunidade de fazer alguma coisa para mudar a situação. Culpa te joga num limbo sem solução. Responsabilidade é a dica de que a sua situação depende de você. Você pode fazer muito por você, a possibilidade está na sua mão. E a culpa, na realidade, ela nem existe, né? Porque todas as decisões que você toma em cima daquilo que você conhece, das crenças que você tem, da maneira que você está estruturada no seu emocional. E você não tem culpa daquilo. E você não tem culpa daquilo. Entendeu? Você vai reagir de uma determinada maneira. E você vai tomar decisões e fazer algumas coisas com tudo aquilo que você tem lá no seu inconsciente. Sentir culpa seria uma arrogância de que você poderia fazer melhor. Você não poderia fazer melhor. Você só poderia fazer daquele jeito porque a sua estrutura estava preparada para aquilo. Então, culpa não serve para nada, joga fora, né? E assuma a responsabilidade sobre as coisas, né? Sobre a mudança da sua vida também. A pessoa que não é assertiva pode ser honesta intelectualmente, mas emocionalmente ela é uma mentirosa. Olha bem. Finge que está tudo bem quando no fundo está sofrendo demais com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas ela ali, ó, fazendo cara de paisagem. Até sua cortesia é uma mentira, porque muitas vezes ela está tratando muito bem uma pessoa, mas não é porque ela gosta, é porque tem medo. Medo que é deboche dela, medo de que o outro lhe dê bronca. A pessoa que não é assertiva permite que o outro a invada. Tamanha autoobservação pode ser cansativo, pode ser frustrante e não vai te levar a nada, nada mesmo. Só te coloca numa situação de eterna incerteza, de insegurança e passividade. O que é essa autoobservação? É a autoobservação do outro para que você haja adequadamente. Isso é insuportável. É muito cansativo. É ficar em cima do muro para tentar adivinhar o que o outro quer que você faça. Para você fazer e a pessoa aplaudir, né? Não dá certo isso daí. É muito, muito cansativo, desgastante. Bom, e o respeito, né? Defender seus direitos como pessoa não implica em violar os direitos de outra pessoa. Ofender, insultar, fazer comentários humilhantes, tudo isso é ser agressivo e acaba provocando uma série de problemas. Quando a pessoa é agressiva, o objetivo é dominar e vencer, forçar a outra pessoa a perder. Ela quer desagradar, dominar o outro, mostrar que o outro é mais fraco. É o mesmo que dizer, seus sentimentos não contam, o que você pensa não conta, o que você quer não é importante. Então, o respeito, quando você age com respeito, você age assertivamente. Sem respeito, é agressivamente. E o sarcasmo, né, que nós falamos ali no começo, também é outro tipo de agressividade, é o tipo de pessoa passivo-agressivo, o sarcástico, aquele que se acha inteligente porque se sente melhor do que os outros, sabe tirar sarro, também não é saudável. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que brincam o tempo todo. Você pode querer falar sério, ela brinca, você pode querer brincar, ela brinca. Isso é uma falta de respeito. O sarcasmo irrita muito, as brincadeiras irritam, porque é uma coisa que a pessoa não estivesse dando importância para aquilo que você está falando. Às vezes está falando uma coisa bem séria e você vai ficando irritada porque ela faz uma brincadeira em cima da outra. Mas a brincadeira é uma defesa que a pessoa tem. Brincando, ela consegue falar o que ela pensa. Sem brincar, ela não consegue. Falar sério, ela não consegue. Então, ela usa a brincadeira como defesa.
mas os outros não são obrigados a aguentar isso, né? Então passa como um desrespeito ao outro, né? Então, gente, o ideal e que te dá paz de espírito, que te dá tranquilidade mental e equilíbrio é a busca pela atitude assertiva. Então, o que é ser assertivo, gente? É usar coisa na hora certa, com a pessoa certa, é você não reagir, né? É você agir, você expor aquilo que você tem que expor e as coisas que você tem direito a ter de uma maneira calma, né? Se respeitando o outro e se respeitando, em vez de partir para a agressividade, em vez de partir para o sarcasmo, né? Ou ser muito humilde, muito submisso, né? Não, você não gosta, você fala, não gosto. Sem agredir o outro, não precisa agredir ninguém, simplesmente você tem o direito de gostar ou de não gostar, assim como o outro tem direito de gostar ou de não gostar. Então a gente trouxe